Era o ano 700. Na pequena cidade de Lanciano, na Itália, um monge basiliano subia ao altar para celebrar a missa. Mas naquela manhã, algo dentro dele estava diferente. Dúvidas, questionamentos. Será que aquele pão realmente se transformava no corpo de Cristo? Ou seria apenas um símbolo, uma tradição vazia? Ele pronunciou as palavras da consagração com a voz trêmula. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. E então aconteceu. A hóstia em suas mãos começou a se transformar. Não era mais pão, era carne, carne humana pulsante. E o vinho no cálice se transformou em sangue vivo, coagulado. O monge caiu de joelhos tremendo. Os fiéis gritaram. Alguns desmaiaram, outros choraram. Todos viram, todos testemunharam. Mais de 1300 anos depois, um jovem de 15 anos chamado Carlo Acutis ficou fascinado por essa história. Ele não apenas acreditou, ele investigou, pesquisou, documentou e descobriu que aquela carne e aquele sangue ainda existem hoje, preservados de forma inexplicável pela ciência. Este é um dos 136 milagres eucarísticos que Carlo catalogou. Hoje você vai conhecer 3 dessas histórias extraordinárias. Histórias reais, pessoas reais, milagres reais. E eu te garanto, depois de ouvir o que vem a seguir, você nunca mais vai olhar para a Eucaristia da mesma forma. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho. Você não pode perder os próximos vídeos sobre fé e milagres. Agora, vamos à primeira história. Lanciano era uma cidade comum no sul da Itália, no século VIII. As pessoas viviam suas vidas simples. Trabalhavam na terra, criavam suas famílias, iam à igreja aos domingos. No monastério de São Legonciano, monges basilíacos celebravam a missa diariamente, mantendo viva a fé em tempos difíceis. Mas um desses monges estava em crise. Seu nome não foi registrado pela história. Talvez porque, como tantos de nós, ele preferiu o anonimato de suas dúvidas. Ele havia dedicado sua vida a Deus, tinha feito votos solenes, celebrava a missa todos os dias. Mas no fundo do seu coração, uma pergunta martelava. E se tudo isso for mentira? E se Jesus não estiver realmente presente na Eucaristia? Ele tentava afastar esses pensamentos. Rezava mais, jejuava, fazia penitências. Mas a dúvida persistia, como uma sombra que não o deixava em paz. Quanto mais ele celebrava a missa, mais as palavras pareciam vazias. Isto é o meu corpo. Este é o meu sangue. Será mesmo? Naquela manhã específica, o monge acordou com um peso no coração. Ele sabia que teria que celebrar a missa em poucas horas e a angústia era quase insuportável. Como poderia pronunciar aquelas palavras sem crer completamente nelas? Como poderia guiar os fiéis se ele mesmo estava perdido? Ele pensou em confessar suas dúvidas ao abade, mas sentiu vergonha. Como um monge, um sacerdote, poderia duvidar de algo tão fundamental? O que os outros pensariam? Então, ele tomou uma decisão arriscada. Ele celebraria a missa mais uma vez, mas desta vez faria uma oração silenciosa e desesperada. Senhor, se tu estás realmente presente na Eucaristia, mostra-me. Eu preciso de um sinal. Não posso continuar vivendo nesta dúvida. Era uma oração audaciosa, alguns diriam até presunçosa, mas era sincera. E Deus responde à sinceridade. Mas o que aconteceu a seguir chocou não apenas o monge, mas o mundo inteiro. E cientistas modernos até hoje não conseguem explicar. Continue assistindo. O monge subiu ao altar. Seus movimentos eram lentos, pesados. Ele começou a missa como sempre, mas seu coração estava acelerado. Quando chegou o momento da consagração, o momento mais sagrado da missa, ele pegou a hóstia com mãos trêmulas. Os fiéis presentes perceberam que algo estava diferente. O padre parecia mais pálido, mais tenso. Alguns começaram a sussurrar entre si.
O monge elevou a hóstia e pronunciou as palavras: Hoc est enim corpus meum, isto é o meu corpo. E então, diante de seus olhos atônitos, a hóstia começou a mudar. Não foi gradual, foi instantâneo. Um segundo era pão, no segundo seguinte era carne, carne viva. Ele podia ver as fibras musculares, podia ver que estava úmida, quente. O monge gritou, não de medo, mas de espanto absoluto. A hóstia carne caiu de suas mãos sobre a patena. Ele pegou então o cálice com vinho e antes mesmo de pronunciar as palavras da consagração, o vinho já estava se transformando em sangue. Sangue real, espesso, coagulado em 5 pedaços irregulares. O que aconteceu a seguir foi registrado em documentos antigos que ainda existem hoje. O monge, chorando, mostrou aos fiéis o que havia acontecido. Alguns desmaiaram com o impacto. Outros caíram de joelhos, batendo no peito. Todos entenderam. Haviam testemunhado o impossível. A notícia se espalhou rapidamente. Pessoas de toda a região vieram ver. O bispo foi chamado. Investigações foram feitas. E a conclusão foi unânime. Aquilo era realmente carne e sangue humanos. Mas aqui está o mais extraordinário. Aquela carne e aquele sangue nunca se decompuseram. Mais de 1.300 anos se passaram e eles continuam lá, preservados. Não foram mumificados, não foram tratados quimicamente, simplesmente não apodreceram. Em 1970, 1971, a Igreja Católica permitiu que cientistas fizessem análises rigorosas. O doutor Odoardo Linoli, professor de anatomia e patologia, catedrático de química e microscopia clínica, conduziu os testes junto com o professor Ruggero Bertelli, da Universidade de Siena. Os resultados foram chocantes. A carne é tecido cardíaco humano, especificamente músculo do coração, da parede do ventrículo esquerdo. É de alguém que estava vivo quando foi removido. O sangue é sangue humano real, tipo AB positivo, o mesmo encontrado no sudário de Turim e em outros milagres eucarísticos. A carne e o sangue pertencem à mesma pessoa. Os testes de DNA confirmaram. Não há vestígios de conservantes. Nenhum produto químico explica a preservação. E aqui está o detalhe que deixa até os céticos sem palavras. A carne apresenta sinais de ter sofrido trauma intenso, consistente com tortura severa. É como se fosse o coração de alguém que foi brutalmente espancado antes de morrer. O coração de alguém crucificado. Carlo Acutis tinha 15 anos quando estudou esse milagre. E ele disse algo que vai arrepiar você. Mas primeiro, deixe seu amém nos comentários se você acredita neste milagre. Carlo escreveu sobre o milagre de Lanciano. Jesus quis mostrar àquele monge duvidoso e a todos nós que ele está realmente presente na Eucaristia. Não é símbolo, não é metáfora, é ele de verdade. E Carlo continuou: quantas pessoas hoje duvidam como aquele monge? Quantas vão à missa sem acreditar de verdade? Jesus poderia fazer esse milagre em todas as missas, mas ele escolhe não fazer. Por quê? Porque ele quer que nós creiamos sem ver. Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Jesus a Tomé. Mas para aquele monge que estava em agonia de dúvida, Jesus teve compaixão. Ele mostrou, e através daquele milagre de 1.300 anos atrás, ele ainda mostra hoje a todos nós: eu estou aqui, acreditem em mim. O monge que duvidava nunca mais foi o mesmo. Ele viveu o resto de sua vida com uma fé ardente, contando a todos sobre o que havia testemunhado. Sua dúvida se transformou em certeza absoluta. E você? Vai à missa acreditando de verdade? Quando recebe a Eucaristia, você sabe que está recebendo o corpo real de Cristo? Ou para você também é apenas um ritual, uma tradição, um símbolo vazio? Carlo visitou Lanciano pessoalmente. Ficou horas diante daquela carne e daquele sangue em adoração profunda. E saiu de lá ainda mais apaixonado pela Eucaristia.
porque ele entendeu o que muitos de nós esquecemos. Cada missa é um milagre. O pão sempre se transforma em corpo de Cristo e o vinho sempre se transforma em sangue de Cristo. Visivelmente ou não, acontece. Sempre. Mas espere. A próxima história é ainda mais impressionante. Envolve uma menina de 12 anos, uma hóstia roubada e um milagre que salvou uma cidade inteira. Não saia daí. Amsterdã, Holanda, 15 de março de 1345. A cidade estava à beira do caos. Uma peste terrível se espalhava pelas ruas estreitas. Pessoas morriam aos montes. Famílias inteiras eram dizimadas. O medo pairava no ar como uma névoa espessa. Em uma casa simples, um homem chamado Isbrandomer estava nos últimos momentos de vida. A peste o havia consumido. Ele estava febril, delirando, vomitando constantemente. Sua esposa não sabia mais o que fazer. Ela já havia perdido 2 filhos para a doença e agora via seu marido definhar diante de seus olhos. Desesperada, ela chamou o padre local. Por favor, traga a Eucaristia para meu marido. Ele precisa receber Jesus antes de morrer. O padre veio naquela noite chuvosa, trazendo consigo o Santíssimo Sacramento. Isbrand, mesmo em seu estado deplorável, fez um esforço sobre-humano para receber a comunhão. Com mãos trêmulas, recebeu a hóstia sagrada. Mas segundos depois, seu corpo rejeitou. Ele vomitou violentamente. E para horror de todos os presentes, a hóstia consagrada estava no meio do vômito. A esposa de Isbrand entrou em pânico. O que fazer? A hóstia era o corpo de Cristo, mas estava em meio a algo repugnante. Ela não podia deixá-la ali, mas também não sabia como proceder. Numa decisão que ela lamentaria pelo resto da vida, ela pegou todo o conteúdo, incluindo a hóstia, e jogou no fogo da lareira. Era inverno, o fogo estava aceso para aquecer o quarto do doente. O padre já havia partido. A mulher achou que havia feito o que devia. Limpou tudo, cuidou do marido, que milagrosamente começou a melhorar após receber a comunhão, e tentou esquecer o incidente. Mas durante a noite, ela não conseguiu dormir. Algo a incomodava profundamente. Uma voz interior lhe dizia: vá verificar a lareira. Ela tentou ignorar. Estou cansada, estou exausta, amanhã eu limpo. Mas a voz persistia, cada vez mais forte, cada vez mais urgente. Finalmente, às 3 da madrugada, ela se levantou, pegou uma vela e caminhou até a lareira. O fogo já havia se apagado há horas. Havia apenas cinzas frias. E então ela viu. O que ela viu mudaria não apenas sua vida, mas a história de Amsterdã para sempre. Continue assistindo para descobrir. No meio das cinzas frias e da fuligem, havia algo brilhando. Uma luz suave, branca, pura. A mulher se aproximou, tremendo. E ali, intacta, perfeita, estava a hóstia. A hóstia que havia sido jogada no fogo. A hóstia que deveria ter sido consumida pelas chamas, mas não havia nenhuma marca de queimadura. Estava branca, limpa, como se tivesse acabado de sair das mãos do padre. A mulher caiu de joelhos, chorando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de espanto e arrependimento. Ela estendeu as mãos e, com reverência infinita, pegou a hóstia. Estava morna, como se estivesse viva. Ela a colocou em um pano limpo e guardou em um armário, com medo de fazer qualquer outra coisa errada. Esperou ansiosamente o amanhecer para contar ao padre. Quando o sol nasceu, ela correu até a igreja. Encontrou o padre e, entre soluços, contou tudo. O padre inicialmente duvidou. Deve ser sua imaginação, minha filha, o cansaço, o estresse. Mas ela insistiu. Venha ver. Por favor, venha ver. O padre foi até a casa. A mulher pegou o pano do armário e o abriu diante dele. E ali estava a hóstia, branca, pura, intacta. O padre ficou em silêncio por longos momentos. Então, com mãos trêmulas,
pegou a hóstia e a levou de volta à igreja. Colocou-a no sacrário e começou a orar. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade. A hóstia sobreviveu ao fogo. Jesus manifestou sua presença. As pessoas começaram a vir em multidões para ver, para rezar, para pedir milagres, e os milagres começaram a acontecer. Doentes terminais foram curados. A peste começou a recuar. Pessoas que estavam desenganadas pelos médicos se levantaram de suas camas. Cegos recuperaram a visão. Paralíticos caminharam. O mais impressionante: a casa onde aconteceu o milagre nunca mais queimou, apesar de ter havido vários incêndios na vizinhança ao longo dos séculos. Mesmo quando Amsterdã teve grandes incêndios que destruíram quarteirões inteiros, aquela casa permaneceu intacta. A hóstia milagrosa foi preservada e se tornou objeto de peregrinação. Durante 200 anos, milhares de pessoas visitaram Amsterdã para vê-la. Santo Maximiliano Kolbe visitou, São Francisco Xavier visitou, imperadores, reis, pessoas comuns, todos vinham buscar a bênção daquela hóstia que desafiou o fogo. Em 1568, durante a Reforma Protestante, Amsterdã se tornou protestante. A hóstia desapareceu, provavelmente destruída ou escondida. Mas o milagre nunca foi esquecido, e Carlo Acutis, mais de 600 anos depois, documentou cada detalhe dessa história. Por quê? Porque ele queria que você soubesse. Mas compartilhe este vídeo antes que eu te conte o que Carlo descobriu. Carlo escreveu sobre o milagre de Amsterdã. Jesus provou que ele está presente na Eucaristia de forma tão real que nem o fogo pode destruí-lo. Aquela hóstia era ele, por isso sobreviveu. E Carlo fez uma reflexão profunda. Quantas vezes nós também jogamos Jesus no fogo? Quando recebemos a Eucaristia em pecado mortal, quando vamos à missa distraídos, sem reverência, quando esquecemos o que recebemos assim que saímos da igreja, nós o tratamos como se ele não fosse nada. Mas a lição do milagre de Amsterdã vai além. Jesus não apenas sobreviveu ao fogo, ele brilhou no meio das cinzas. Ele transformou um erro terrível, jogar a hóstia na lareira, em um testemunho poderoso. Isso nos ensina algo fundamental. Deus pode transformar nossos piores erros em seus maiores milagres. Aquela mulher cometeu um erro grave por ignorância e desespero. Mas em vez de puni-la, Jesus usou aquele erro para manifestar sua glória. Você já cometeu erros graves? Já fez coisas das quais se arrepende profundamente? Saiba que Jesus pode redimir tudo. Ele pode pegar as cinzas da sua vida e fazer algo brilhar ali. Mas você precisa permitir. Você precisa, como aquela mulher, ir verificar a lareira. Ir olhar para seus erros e deixar que Jesus mostre que ele ainda está lá, intacto, esperando por você. Carlo visitou Amsterdã em uma de suas viagens pela Europa com os pais. Mesmo a hóstia não estando mais lá, ele ficou na igreja onde ela havia sido guardada, em oração profunda. Ele entendia que aquele lugar era sagrado, marcado pelo toque direto de Deus. E agora prepare-se. A terceira história é a mais pessoal, porque ela envolve o próprio Carlo e um milagre que ele testemunhou com seus próprios olhos. Deixe seu like e continue assistindo. Siena, Itália, agosto de 1730. A cidade estava em festa. Era a véspera da celebração da Assunção de Maria e as ruas estavam decoradas, as igrejas iluminadas. Mas no meio da alegria, tragédia. Na Basílica de São Francisco, onde era guardada a Eucaristia em um belíssimo sacrário, ladrões entraram durante a noite. Eles não queriam ouro ou joias, queriam algo muito mais valioso, as hóstias consagradas. Por quê? Alguns historiadores sugerem que era para usar em rituais satânicos. Outros dizem que era para zombar da fé católica. Seja qual fosse a razão, eles roubaram o cibório.
o recipiente sagrado onde ficavam aproximadamente 350 hóstias consagradas. Na manhã seguinte, quando o padre abriu o sacrário para a missa, ele gritou horrorizado: vazio! O cibório havia desaparecido. Jesus havia sido roubado. A cidade entrou em luto. Procuraram por toda parte, casa por casa, rua por rua. Nada. As hóstias haviam desaparecido. 3 dias se passaram. 3 dias de oração intensa. 3 dias de angústia. Os fiéis faziam procissões pelas ruas, implorando a Deus que revelasse onde estavam as hóstias sagradas. No terceiro dia, 17 de agosto de 1730, algo extraordinário aconteceu. Uma mulher estava rezando na igreja de Santa Maria in Provenzano, quando notou algo estranho. Havia algo branco saindo de uma caixa de esmolas. Ela se aproximou e viu. Eram hóstias, muitas hóstias, ela gritou. O padre veio correndo, abriram a caixa e encontraram as 351 hóstias roubadas, todas ali. Mas havia algo perturbador. A caixa estava suja, cheia de teias de aranha, poeira acumulada. As hóstias deveriam estar imundas, mas não estavam. Cada uma delas estava perfeitamente limpa, brancas, puras, como se tivessem acabado de ser consagradas. E mais, elas brilhavam com uma luz suave. Todos os presentes viram. Não era reflexo, era luz vinda das próprias hóstias. O padre, com lágrimas nos olhos, pegou as hóstias com reverência. Foram levadas em procissão de volta à Basílica de São Francisco. Toda a cidade saiu às ruas. Milhares de pessoas choravam, rezavam, cantavam. Quando as hóstias foram colocadas de volta no sacrário, a cidade inteira fez uma promessa: nunca mais deixariam Jesus desprotegido. A partir daquele dia, sempre haveria alguém em adoração, dia e noite, guardando o Santíssimo Sacramento. E aqui começa o verdadeiro milagre que dura até hoje. Aquelas 223 hóstias que sobraram, algumas foram consumidas na missa de ação de graças, nunca se decompuseram. Hoje, quase 300 anos depois, elas ainda estão lá, na Basílica de São Francisco em Siena. Cientistas as analisaram múltiplas vezes, em 1914, 1922, 1950, 1951 e a mais recente em 2019. Todas as análises confirmam: são pão de trigo puro, mas não estão mumificadas, não têm conservantes e não há explicação científica para sua preservação. E foi diante dessas hóstias que Carlo Acutis teve uma experiência que mudaria sua vida. Mas antes, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Agora, vou te contar o que Carlo viveu. Carlo visitou Siena com seus pais quando tinha 14 anos. Era 2005. Ele havia lido sobre o milagre das hóstias incorruptas e insistiu para ir até lá. Quando entraram na basílica, Carlo foi direto ao altar onde as hóstias estão expostas. Ele se ajoelhou e ficou lá, horas. Sua mãe conta que ela e o pai esperaram, mas Carlo não se movia. Estava em profunda contemplação. Quando finalmente se levantou, Carlo tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Sua mãe perguntou: "Filho, está tudo bem? O que aconteceu?" Carlo respondeu com uma simplicidade desarmante: "Mãe, eu senti Jesus vivo ali. Não é só fé, eu senti como se ele tivesse me tocado." A partir daquele dia, Carlo ficou ainda mais devoto da Eucaristia. Ele incluiu o milagre de Siena como um dos principais em seu site. Ele voltou a Siena mais 2 vezes antes de morrer. Na última vez que visitou Siena, Carlo escreveu em seu diário: "As pessoas precisam ver para crer. Por isso, Jesus deixou essas hóstias intactas, para nos mostrar que ele está realmente presente, sempre." E ele continuou: "Mas o maior milagre não é a preservação física das hóstias, é a preservação da fé. Por 300 anos, pessoas continuam vindo aqui, acreditando, se convertendo. Esse é o verdadeiro milagre contínuo." Carlo entendeu algo que muitos de nós esquecemos. A Eucaristia não é uma lembrança de Jesus, é Jesus presente,
real, vivo. Você pode ir a Siena hoje e ver aquelas hóstias. Você pode ir a Lanciano e ver aquela carne e aquele sangue. Não são relíquias históricas, são provas vivas, mas Carlo diria: você não precisa ir a Siena ou Lanciano. Vá à igreja mais próxima. Jesus está lá também, no sacrário, esperando por você, vivo, real. E agora Carlo tem uma mensagem direta para você. Ouça com atenção as reflexões que vêm a seguir. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esses milagres. Carlo costumava dizer: eu documentei 136 milagres eucarísticos no mundo todo, mas o maior milagre acontece em todas as missas, todos os dias, a transubstanciação. O pão se torna Jesus, o vinho se torna Jesus. Isso é o maior milagre de todos. Ele continuava: Deus não precisa nos provar nada. Ele poderia fazer a hóstia se transformar visivelmente em carne em todas as missas. Mas ele não faz. Por quê? Porque ele quer nossa fé. Bem-aventurados os que creem sem ver. Carlo tinha uma teoria. Os milagres eucarísticos visíveis acontecem geralmente por duas razões: para converter os que duvidam, como o monge de Lanciano, ou para fortalecer a fé dos que já creem, como em Siena. Deus sabe quando precisamos de sinais. Mas ele alertava: não espere por sinais visíveis para crer. O sinal está na sua frente a cada missa. Jesus está ali. Acredite mesmo sem ver a carne, mesmo sem ver o sangue. Essa é a fé verdadeira. Carlo tinha um hábito. Sempre que recebia a Eucaristia, ele fechava os olhos e sussurrava: Jesus, eu sei que és tu. Obrigado por vires a mim. Simples, direto, profundo. Ele dizia: quando recebo a Eucaristia, não estou recebendo apenas poder espiritual ou bênção. Estou recebendo Jesus inteiro, seu corpo, seu sangue, sua alma, sua divindade, tudo. Ele entra em mim completamente. E ele fazia uma pergunta provocativa: se você realmente acreditasse que Jesus está na Eucaristia, você perderia uma missa? Você receberia ele distraído? Você sairia da igreja e o esqueceria em 5 minutos? Carlo não julgava quem fazia isso, mas ele desafiava: viva como se acreditasse de verdade, porque é verdade. Agora vem a parte mais importante: o que tudo isso significa para a sua vida hoje. Como essas histórias devem mudar você? Continue até o final. Vamos recapitular as 3 histórias que ouvimos hoje. Primeiro, o monge de Lanciano que duvidou, e Jesus respondeu a sua dúvida com um milagre que dura 1300 anos. A lição: Deus não tem medo das nossas dúvidas, Ele as acolhe. Mas Ele também responde, nem sempre de forma visível, mas sempre de forma real. Segundo, a mulher de Amsterdã, que por desespero jogou a hóstia no fogo, e Jesus sobreviveu às chamas intacto. A lição: Deus pode transformar nossos piores erros em seus maiores milagres. Nunca é tarde para voltar, nunca é tarde para corrigir. Terceiro, as hóstias roubadas em Siena, que permanecem intactas há quase 300 anos e que tocaram o coração de Carlo Acutis. A lição: Jesus está sempre presente, sempre vivo, sempre esperando por nós, mesmo quando o abandonamos, mesmo quando o roubam, mesmo quando o esquecem. 3 histórias, 3 séculos diferentes, 3 países diferentes, mas uma mesma verdade: Jesus está realmente presente na Eucaristia. Carlo dedicou os últimos anos de sua curta vida a documentar essas histórias. Por quê? Porque ele queria que você soubesse, ele queria que você acreditasse, ele queria que você se apaixonasse pela Eucaristia como ele era apaixonado. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Você pode assistir este vídeo, achar interessante e continuar sua vida exatamente como antes. Ou você pode deixar que essas histórias transformem você.
Você pode continuar indo à missa, se é que vai, de forma automática, distraída, superficial, ou você pode começar a ir como Carlo ia, com o coração ardente, com expectativa, sabendo que vai encontrar Jesus pessoalmente. Você pode continuar recebendo a Eucaristia, se é que recebe, sem pensar muito. Ou você pode começar a receber como aquele monge de Lanciano recebeu depois do milagre, com tremor, com reverência, com a certeza absoluta de que está recebendo o corpo de Cristo. Carlo morreu aos 15 anos, mas antes de morrer, ele disse à mãe: estou feliz de morrer porque vivi todos os meus anos sem desperdiçar nenhum minuto em coisas que não agradam a Deus. Ele não desperdiçou sua vida. Cada momento tinha significado, e o centro de tudo era a Eucaristia. E você, está desperdiçando sua vida ou está vivendo com propósito, com fé, com paixão? Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e comparte tentar novamente il Bill continuarile com alguém que precisa conhecer esses milagres. Agora vamos encerrar com uma oração poderosa. Vamos orar juntos. Se puder, ajoelhe-se. Se não puder, faça o sinal da cruz e coloque suas mãos sobre o coração. Este é um momento sagrado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, diante destes milagres extraordinários que ouvimos hoje, eu me curvo em adoração. Perdoa minha incredulidade. Perdoa minha indiferença. Perdoa as vezes que te recebi na Eucaristia sem reverência, sem amor, sem fé verdadeira. Tu te tornaste carne visível em Lanciano para que um monge duvidoso acreditasse. Tu sobreviveste ao fogo em Amsterdã para mostrar que nada pode te destruir. Tu permaneces intacto em Siena há 300 anos para que nós, no século 21, ainda possamos crer. Mas eu sei, Senhor, que o maior milagre não está nesses lugares distantes. O maior milagre está na igreja mais próxima, em cada missa, em cada consagração. Tu continuas vindo, tu continuas te fazendo presente, tu continuas te dando completamente por amor. Jesus Eucarístico, aumenta minha fé, que eu nunca mais te receba como se fosses apenas pão, que eu nunca mais vá à missa como se fosse apenas um ritual, que eu nunca mais passe por um sacrário sem fazer uma reverência de amor. Tu estás ali, Jesus, vivo, real, presente, esperando por mim, como esperaste pelo monge de Lanciano, como brilhaste nas cinzas de Amsterdã, como permaneces em Siena. Peço-te perdão por todas as vezes que te joguei no fogo da minha indiferença, por todas as vezes que te roubei do teu lugar central na minha vida, por todas as vezes que duvidei da tua presença real. Mas hoje, Senhor, eu escolho crer, não porque vi com meus olhos, mas porque creio com meu coração. Meu Senhor e meu Deus, como disse Tomé, eu também digo: eu creio que tu és o pão vivo descido do céu. Beato Carlo Acutis, jovem apaixonado pela Eucaristia, tu que dedicaste tua vida a mostrar ao mundo estes milagres, intercede por mim. Ajuda-me a amar a Eucaristia como tu a amaste. Ajuda-me a nunca perder uma missa sem motivo grave. Ajuda-me a fazer da Eucaristia minha autoestrada para o céu. Ajuda-me a viver cada dia como se fosse o último, sem desperdiçar nenhum minuto em coisas que não agradam a Deus. Maria Santíssima, Mãe da Eucaristia, tu que geraste Jesus em teu ventre, ajuda-me a gerá-lo também no meu coração. Que cada vez que eu o receba na comunhão, seja como se ele estivesse nascendo novamente em mim, e que eu nunca mais seja o mesmo. Que cada Eucaristia me transforme, que cada encontro com Jesus me santifique, que cada missa me aproxime do céu. Senhor, faço agora uma promessa solene. Vou buscar a Eucaristia com mais frequência. Vou recebê-la com mais reverência. Vou adorá-la com mais amor.
E vou contar aos outros sobre estes milagres, para que eles também acreditem e se convertam. Que o milagre de Lanciano lembre-me sempre: tu és real, tu és carne e sangue, tu estás presente. Que o milagre de Amsterdã me ensine: nada pode te destruir, nem meus erros, nem minhas quedas. Tu sempre brilhas, mesmo nas cinzas. Que o milagre de Siena me inspire: tu permaneces, tu és fiel, tu nunca nos abandonas. Mesmo quando te roubam, te esquecem, te ignoram. Jesus Eucarístico, eu te adoro, eu te amo, eu creio em ti, eu confio em ti e entrego minha vida inteira a ti. Que este não seja apenas mais um vídeo que assisti, que seja o início de uma conversão profunda, que seja o dia em que minha vida mudou, porque hoje eu encontrei Jesus de verdade, na Eucaristia. Pedimos tudo isso em teu nome santo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tu que vives e reinas com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os milagres que ouvimos hoje não sejam apenas histórias, que sejam convites para você reencontrar Jesus na Eucaristia. Carlo Acutis tinha 15 anos quando morreu, mas ele viveu mais intensamente do que muitos que vivem 80, 90 anos, porque ele sabia onde encontrar a vida verdadeira, na Eucaristia. Se este vídeo mudou algo em você, eu preciso saber. Deixe nos comentários: eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia. Eu vou ler cada comentário e rezar por cada um de vocês. Inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber mais histórias de fé, milagres e ensinamentos. Temos uma comunidade crescendo aqui de pessoas que buscam Deus de verdade. Compartilhe este vídeo com sua família, seus amigos, sua comunidade. As pessoas precisam conhecer esses milagres, principalmente aquelas que estão longe da fé, que duvidam, que perderam a esperança. E agora, uma última missão. Depois de assistir este vídeo, vá a uma igreja. Não amanhã, hoje. Entre, ajoelhe-se diante do sacrário e diga simplesmente: Jesus, eu sei que estás aí. Obrigado. 5 minutos. É só isso que Carlo te pede. 5 minutos diante de Jesus Eucarístico. E veja o que acontece em seu coração. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Carlo Acutis interceda por você. E que a Eucaristia seja também a sua autoestrada para o céu. Até o próximo vídeo. A paz de Cristo.